dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Então, eu vou falar sobre as mensagens-chave do IAS 2019, na seção de Ciência Básica. Próximo. A palestra será dividida em 5 tópicos principais. No primeiro tópico, em relação ao reservatório. Próximo. Mais de 85% das infecções pelo HIV, elas são causadas por via sexual. E a mucosa ela é a principal via de entrada. O HIV ele estabelece o reservatório logo no início da infecção e mesmo após um longo tempo de HAART, de terapia antirretroviral, esse reservatório ele não é eliminado. Alguns estudos sugerem que outras populações celulares estejam envolvidas na produção de vírus além do linfócito TCD4, uma vez que o vírus no plasma, após a interrupção da terapia, é diferente daquele encontrado em células CD4. O macrófago, então, ele emerge como um potencial candidato. Para testar essa hipótese, eles pegaram tecido peniano de 20 indivíduos HIV positivo em supressão viral. Eles separaram células T e macrófagos, e o que eles viram é que eles foram capazes de detectar vírus integrados apenas em macrófagos e não em células T. Para confirmar, eles também fizeram uma suspensão de células e estimularam com LPS para macrófagos e estimularam com beta-glutina para a produção de células T e só conseguiram detectar vírus na porção de macrófagos. Próximo. Próximo, por favor. Alô? E qual a implicância disso para as estratégias atuais de eliminação de reservatórios? Os macrófagos, eles são resistentes a alguns reversores de latência, como, por exemplo, os inibidores de histona deacetilases, e eles também são resistentes ao efeito citopático e morte por células citotóxicas. Então, são necessárias novas abordagens para eliminar o reservatório nessas células. Próximo. Uma outra célula que tem sido proposta como reservatório são as células TCD4 naive. Para testar essa hipótese, eles pegaram 7 indivíduos com supressão viral, pelo menos por 5 anos. Como esperado, eles encontraram um maior nível de DNA em células de memória central do que em células naive, mas quando eles fizeram um experimento in vitro, estimulando essas células com reversores de latência, eles viram que as células T naive produziam mais vírus que células de memória central. E isso continuou sendo observado mesmo quando eles normalizavam o número de células. E eles também fizeram um ensaio quantitativo da replicação viral e encontraram, de 4 amostras, todas eram positivas em células naive e apenas 3 eram positivas para HIV em células de memória central. Então, eles provaram que essas células, além de serem capazes de produzir vírus, elas são capazes de produzir vírus que são competentes. E essas células, elas emergem como um obstáculo excepcional à erradicação do HIV, uma vez que elas possuem meia-vida longa, atividade metabólica mais baixa, e elas são transcricionalmente silenciosas e se diferenciam em células de memória. Próximo, por favor. Na temática de agentes reversores de latência, foi apresentado um composto novo, o AZD5582, que é o análogo de SMAC. Ele induziu a reversão da latência em modelos de linhagem celular e em células CD4 de indivíduo em supressão viral. Ele foi testado também em camundongos humanizados infectados pelo HIV e macacos réis infectados por CIV, ambos em supressão viral. Eles conseguiram detectar o RNA do CIV nos gânglios linfáticos desses macacos e em diferentes tecidos dos camundongos humanizados. Então, e o mais interessante dessa molécula é que ela não tem impacto na resposta de células T, específicas para o CIV, e não induz uma ativação imune generalizada, como observado em outros reversores de latência. Então, essas moléculas, os análogos de SMAC, eles podem ser uma próxima geração de reversores de latência. Próximo. Um outro reversor de latência que foi apresentado foi um análogo de Sting. Esse análogo ele foi testado em 6 macacos com supressão viral. Eles usaram doses crescentes desse análogo em 10 doses. Após a 10ª dose, eles conseguiram detectar produção viral em 2 macacos. Esses 2 macacos também apresentaram maior número de respostas célula T específicas e aumento de citocinas pró-inflamatórias. E um deles, eles também viram um aumento do RNA associado às células. Próximo. Em termos de remissão, foi apresentado um caso muito interessante no Congresso, de uma controladora de elite que teve diagnóstico
em 1992, então ela tem 24 anos de viremia indetectável, ela nunca foi tratada, e eles isolaram mais de 1,5 bilhões de células dessa controladora, e eles não conseguiram detectar nenhuma cópia de vírus intacto, então mostrando que ela certamente está se aproximando de uma cura esterilizante com a imunidade natural. Próximo. E ainda em termos de remissão, foi apresentado os dados da coorte Visconti, de controladores de elite pós-tratamento. Existe um enriquecimento de HLA-B35 nesses indivíduos, o que é o contrário do que é observado para controladores de elite. Esses indivíduos parece que não controlam por meio de células CD8, como observado também em controladores de elite. E quando eles avaliaram especificamente aqueles que tinham alelo B35, eles viam menor frequência de blip após a interrupção da terapia. E parece que as células NK, que estão envolvidas com a proteção desses indivíduos, elas são mais citotóxicas em indivíduos B35, e eles encontraram um fenótipo que está associado com uma probabilidade 50% maior de manutenção da supressão viral por mais de 12 meses após a interrupção. Próximo. Ainda em termos de remissão, foram testados 2 anticorpos amplamente neutralizantes, o VRC01LS e o VRC07523LS. Ambos mostraram-se seguros e ambos foram capazes de suprimir um pouco a replicação viral em diferentes níveis. O VRC07523LS ele teve um efeito de redução de replicação maior, mas ele também apresentou um pouco mais de reação no local e febre em um dos indivíduos, mas ele, pelos seus resultados, ele vai ser testado em ensaio com cabotegravir injetado para estudos de remissão contra interrupção de terapia. Próximo. Em termos de influências hormonais sobre o HIV, foi apresentado um estudo com mulheres do CAPRISA 004 usando contraceptivos hormonais. Eles dividiram essas mulheres em 2 grupos. Um grupo que tinha lactobacilo predominante e outro que esse lactobacilo foi substituído por outras bactérias. E o que eles viram é que a ativação imune associada ao MPA é maior em mulheres com predominância dos lactobacilos, e mulheres com uso do DMPA com microbioma vaginal com predominância de lactobacilos apresentam um risco 3 vezes maior de contrair o HIV, mostrando que o microbioma vaginal influencia a ativação imune associada ao MPA e o risco de contrair a infecção. Próximo. Ainda em influência hormonal, um outro estudo que eles fizeram foi sobre o efeito do estrogênio. Então, é observado que mulheres e homens eles têm diferenças no reservatório viral. As mulheres, em geral, apresentam um reservatório viral mais baixo. E estudos iniciais sugerem que o estrogênio ele pode inibir a replicação do HIV. Então, para confirmar essa hipótese, eles pegaram 12 mulheres e 12 homens pareados com supressão viral. Eles fizeram um ensaio novo de EDIT, chamado EDIT, e eles viram que o estrogênio ele bloqueia a reativação viral em mulheres, mas não observaram esse efeito em homens. Eles também pegaram um grupo de mulheres e acompanharam antes, durante e pós a menopausa e viram que conforme os níveis de nitrogênio diminuem com a evolução para a menopausa, a produção de vírus também aumenta. Próximo. Em termos de infecção primária, foram apresentados diferentes dados pelo Dr. Frater. Então, o reconhecimento da infecção primária no início da CARV, ela oferece oportunidades para testagem de novas estratégias terapêuticas. O diagnóstico recente ainda é bem limitado e a gente tem que pensar agora no novo desafio, uma vez que a gente tem um aumento de pessoas em PrEP e é um novo cenário para o diagnóstico da infecção, uma vez que alguns desses indivíduos dá teste indeterminado, atraso ou mesmo demora para soroconversão e carga viral indetectável. Então, já se sabe que cada mês de atraso para o início da terapia diminui em 10% as chances de um indivíduo atingir contagem de CD4 maior que 900. Tratar antes dos 6 meses, ele diminui, ele aumenta a probabilidade de normalizar o CD4 e o CD8. E a TARV também iniciada durante a infecção aguda, ela é capaz de normalizar moléculas de ativação e algumas moléculas de exaustão também. E esses indivíduos, eles são potenciais para testes de novas terapias, porque eles possuem menor ativação e exaustão e também menor reservatório. É possível identificar novos indivíduos controladores pós-tratamento, e auxiliar
entender os mecanismos associados ao controle. Foi visto também que em controladores pós-tratamento existe um enriquecimento de genes da resposta de interferon gama e de interferon tipo 1. Então, como um outro próximo, por favor. Um outro resultado é apresentado em infecção primária de indivíduos que iniciaram a terapia precocemente, em até FEBIG 5, porque eles observaram uma menor frequência dessas células nesses indivíduos, comparado com outros que iniciaram mais tardiamente. No entanto, essas células em menor frequência apresentavam um potencial funcional muito maior, mostrando que iniciar antes, precocemente, preserva a funcionalidade dessas células. Próximo. Por fim, como mensagens-chaves, a gente tem que foi apresentada uma diversidade de novos agentes, novas imunoterapias experimentais para promover remissão. O receptor do estrogênio ele parece ser um alvo interessante para estratégias terapêuticas de reversão de latência. Possível de caso de cura esterilizante por imunidade natural. E como desafio, esses diferentes tipos de células e tecidos que formam o reservatório do HIV exigem novas ideias sobre estratégias de choque and kill e reversão de latência para a cura do HIV.